Olá pessoal, continuando as nossas aulas de trigonometria no triângulo retângulo, eu trouxe um exemplo bem bacana para a gente hoje, que vai servir na verdade de trampolim para a gente começar a falar de um próximo assunto ainda na trigonometria do triângulo retângulo, que é bem legal. Então vejam só, o que eu tenho nessa situação é o seguinte, eu tenho aqui um triângulo retângulo que tem um ângulo agudo alfa aqui dentro, um dos catetos, que é o cateto oposto ao alfa, mede 15, e eu dei aqui no enunciado também que o seno do ângulo alfa é 5 sobre 13 e o cosseno do ângulo alfa é 12 sobre 13. O que eu quero saber é quanto valem os lados x e y desse triângulo, ou seja, quanto mede o cateto x e quanto mede a hipotenusa y. Vamos começar? Com a hipotenusa, por exemplo. Se eu quiser calcular a hipotenusa y desse triângulo, me ajudem, pensa só. Eu vou ter que usar o ângulo alfa para usar a trigonometria. E vejam que em relação ao alfa, eu conheço o cateto oposto e quero conhecer a hipotenusa. Aí a primeira pergunta que precisa passar na sua cabeça é: qual relação trigonométrica usa ao mesmo tempo cateto oposto com hipotenusa? Porque só ela nesse momento vai servir. Deixa eu dar um exemplo. Se você pensasse, por exemplo, em usar o cateto adjacente com a hipotenusa. Se você fosse em relação ao alfa, usar o cateto adjacente, x, e a hipotenusa y, você já consegue perceber desde o início que você vai montar uma fórmula em que você não conhece dois valores, o x e o y. Você não vai conseguir resolver sozinho. Você só vai conseguir achar um valor, o valor pretendido de alguma coisa numa fórmula, se ele for um único valor que você não conhece. Então você precisa montar aqui uma fórmula da trigonometria de modo que você conheça todos os valores menos um deles. Então aqui, ó, se eu pegar o ângulo alfa e eu quero descobrir a hipotenusa, eu vou usar como auxílio o cateto oposto, porque eu conheço o valor. Cateto oposto com hipotenusa é a fórmula do seno. Só para relembrar, ó, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso nós vimos na aula passada. Então, ó, eu tenho o seno de alfa, foi dado aqui no enunciado. Eu tenho o cateto oposto, foi dado no triângulo. É só preencher essa fórmula que eu vou achar a hipotenusa. Me ajudem. Isso aqui é só um rascunho, tá? Para escrever bonitinho, toda vez que você escreve o seno, tem que pôr o nome do ângulo depois. Então a resolução fica assim, ó. Seno do ângulo alfa é igual. Já vamos para os valores. Cateto oposto, 15, dividido pela hipotenusa, y. Seno de alfa é 5 sobre 13. 5 sobre 13 é igual a 15 sobre y. Álgebra agora, como que a gente sai daqui? A gente já pode multiplicar cruzado direto, ou primeiro a gente pode tentar simplificar. Lembrando, ó, quando você tem uma proporção desse tipo, o que você tem que fazer é multiplicar cruzado, mas para os números não ficarem muito grandes, você sempre pode, a princípio, simplificar. Como que você simplifica? Sempre que você achar divisores comuns na horizontal ou na vertical. Olha, na vertical, 5 e 13 são primos entre si, não tem divisor comum. Mas olha na horizontal, 5 e 15 dá para simplificar. Dá para dividir os dois por 5. E dividindo os dois por 5, o 5 vira 1, o 15 vira 3. Agora é só multiplicar em cruz, ó. 1 vezes y dá y. E 13 vezes 3 dá 39. Tá aqui, ó. 39 é a medida da minha hipotenusa. Então eu já sei agora esse valor aqui, ó. 39. Para descobrir o x, vamos lá. Eu vou usar o ângulo alfa, aí eu vou usar o cateto adjacente e vejam que eu posso usar agora tanto o cateto oposto quanto a hipotenusa. No entanto, se eu usar cateto adjacente com hipotenusa, isso dá cosseno. Se eu usar cateto adjacente com cateto oposto, isso é a fórmula da tangente. Não foi dada a tangente para mim aqui. Até existem estratégias para você descobrir quanto vale a tangente aqui. Mas eu quero usar só o que está no enunciado. Vamos devagar. Então o que eu vou ter que usar para ficar mais fácil com o que foi dado nesse enunciado? O cosseno. Que aí eu uso o cateto adjacente com hipotenusa. Me ajudem, ó. Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente x dividido pela hipotenusa, 39. O cosseno do ângulo alfa foi dado, é 12 sobre 13. 12 sobre 13 é igual a x sobre 39. Vejam que aí também dá para simplificar de novo, o 13 com o 39. Um é o triplo do outro, dá para dividir os dois por 13. Ficaria 1 aqui e 3 aqui, o que daria ao multiplicar cruzado, x igual a 36. Tá aqui, ó.
Esse é o valor do cateto adjacente a alfa nesse triângulo. Esse x aqui mede 36. Por que a gente fez esse exemplo dessa forma? Primeiro, para começar a se habituar com como que a gente usa a trigonometria no triângulo retângulo e também para falar o tema da nossa próxima aula. Nesse enunciado, eu dei para você tanto o valor do seno de alfa quanto do cosseno de alfa, mas isso nem sempre vai ser verdade. Para ser mais honesto, isso quase nunca vai ser verdade. Você vai ter que saber os valores do seno de alfa e do cosseno de alfa. Aí você para pensar, tem seno, cosseno e tangente e tem um monte de ângulo agudo, porque esses dois aqui são agudos, né? Sem pensar só em número inteiro, do 1 até o 89, por exemplo. Então vou ter que decorar todos esses? Não. Dentre esse intervalo do 1 até o 89, existe um conjuntinho de 3 ângulos, chamados ângulos notáveis, e esses são os únicos 3 ângulos agudos que a trigonometria vai exigir que você saiba de cor. O valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente, dos 3. Então, se eventualmente eu coloco aqui um ângulo genérico ou um ângulo que não faz parte desses 3, o enunciado vai te dar mecanismos para você descobrir isso ou vai te dar de fato o valor do seno e do cosseno, do que você for precisar. Agora, se for um problema, o que inclusive é o mais comum, que use esses 3 ângulos, que eu já vou adiantar, são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, é muito provável que o enunciado não te dê nenhum valor de seno, cosseno ou tangente, porque ele vai assumir a ideia, o pré-requisito de que você já sabe esses 3 valores, e é isso que nós falaremos nos próximos vídeos. Por enquanto é isso, pessoal. Tchau, obrigado e até já já.